Bem, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. A ideia hoje é a gente fechar esse bloco, né? Nós temos para a Polícia Civil os assuntos de hardware, a parte de sistema operacional, aplicativos de escritório, LibreOffice, Calc e o Writer. E o final é a parte de internet, que a gente trabalha, né, desde o conceito da rede, como também alguns serviço de navegação e serviço de correio. Lembrando, tudo isso de acordo com o que está sendo trabalhado, explorado aí no edital. E depois, finalzinho, a gente termina aí com aquelas questões do material, né, da apostila que a gente tem, tá? Para ver, às vezes, um detalhezinho, um extra, né, um assunto que a gente possa colaborar um pouquinho mais, ok? Então, dá uma olhadinha aqui no slide. Olha só. Nossa aula 5, fechando aí a parte de internet, né? Vamos começar comparando esses dois tipos de rede. Perfeito. A ideia da inter, e a ideia da intra. Veja, as duas trabalham a ideia de rede. Net é rede. Só que uma é uma rede interna, é o que ele fala de intra, e uma outra é a rede global. Poderíamos trabalhar a seguinte ideia. A internet, na verdade, é um conjunto de redes que vai ligar computadores de uma forma global, mundo afora. Então, é uma rede de grande abrangência e é uma rede também pública. Outra característica que eu acho que vale a pena a gente colocar é uma rede aberta, uma rede pública. Já a intra, ela se baseia, ela aproveita a estrutura, ela aproveita protocolos, serviços, né? Oferecendo os mesmos serviços, usando a mesma estrutura, só que voltada a um público interno. Essa ideia do público interno, geralmente é o quê? Funcionários da empresa. Eu colocaria aqui funcionários ou pessoas que têm algum tipo de relação, né? Um fornecedor, alguém que tenha esse acesso, seja uma pessoa que é autorizada a se comunicar com aquela empresa. Perfeito? Então, uma rede privada ou rede corporativa. Outro detalhe importante é que dentro das dimensões, vamos dizer assim, né, da abrangência de uma rede, a gente fala que a Inter é um exemplo de WAN, Wide Area Network. E a Intra é um exemplo de LAN, Local Area Network. Então, essa ideia de rede local, pensa um prédio, uma sala, um escritório. Isto é a figura da intranet. Esta é a proposta da intranet. Uma rede interna dentro de uma localidade, ok? Mas oferecendo todos os serviços, trabalhando os mesmos aplicativos, né? Trabalhando os mesmos protocolos daquela rede principal, da Inter, ok? Então, conseguimos aí diferenciar os dois tipos de rede. Intra versus inter. Legal. Bem, então, se eu for pensar, a grande rede, a rede mundial, a internet, são várias redes interligadas, um conjunto de redes ligando os computadores de forma global. Então, imagine uma rede aqui do Brasil que se comunica com a rede dos Estados Unidos, que se comunica com a rede, né, da Itália, tá? Que se comunica com a rede de Portugal e outros países. Então, isto é a internet. Várias redes ligadas de forma global. Pensando de forma mais, né, nossa, a internet no Brasil, como é que funciona? Então, nós vamos ter uma figura principal que é chamada de RNP,
Rede Nacional de Pesquisas. Ela vai ser responsável por repassar o sinal para os chamados pontos de presença, também conhecido como backbone, osso de trás, espinha dorsal. Perfeito. E esse backbone repassa o sinal para os provedores. O provedor que contratou o sinal daquele backbone, vai repassar para os seus clientes, seus usuários. E aí a gente consegue formar essa malha, essa teia de conexão. Bem, entenda, para que essa rede possa se comunicar, não só no Brasil, mas também de forma global, porque para e pensa, tem computadores de tudo que é tipo. Seu smartphone, seu tablet, seu notebook, sua TV, né? Hoje, seu carro, né? Hoje, vários equipamentos, o que chama de IoT, a internet das coisas, vários equipamentos permitem essa conexão a essa rede. Mas para que esses diversos equipamentos possam se comunicar, primeiro detalhe, tem que haver uma espécie de padrão. Aqui nós vamos falar sobre o chamado protocolo. Protocolo é um conjunto de regras, protocolo é justamente esse padrão, tá? Que vai viabilizar essa comunicação. Então, detalhe, existe o protocolo que é o protocolo mais importante da internet. É o tal de TCP. O TCP/IP, ele cria, vamos fazer uma analogia, ele cria aquela pista principal, ele cria aquela BR, ok? Aquela rodovia principal. Dentro dessa rodovia, dentro dessa pista, eu vou encontrar faixas. Você que está com veículo de carga, você vai pegar a pista da direita, você está com veículo de passeio, você está, né? Então, dependendo do tipo de veículo que você usa, você vai pegar dentro da estrada, né, uma determinada pista, ok? Organizar o trânsito. Legal. Na internet é a mesma coisa. Então existe o protocolo maior, o protocolo principal que cria o canal de comunicação, o TCP, e vão existir protocolos menores, protocolos de aplicação, protocolos de serviço. E-mail tem seu protocolo, navegar em páginas tem seu protocolo, cada um vai ter o seu, mas todos rodam dentro do tal do TCP/IP, ok? Então, protocolo, para que uma comunicação possa ocorrer, devemos estabelecer esse padrão. É aí que entra o tal de protocolo. Cada serviço da internet vai ter o seu próprio protocolo a fim de estabelecer esse padrão de comunicação. Para nós, com relação a serviços, né, ele fala que cada serviço vai ter o seu tipo de protocolo. Para nós, com relação a serviço, veja, e-mail, publicação de páginas, baixa e envio de arquivos, né, vou chamar de transferência, comunicação em tempo real, redes sociais, busca, discussão, né, aqui algum errinho aqui, nuvens, não nuvens, né, nuvens, ok? Cada serviço vai ter o seu tipo de protocolo. O teu edital, você que está me assistindo agora, você que está acompanhando a aula na gravação, né? Qual é os serviços que o teu edital descreve? E-mail, e a navegação, a visitação em páginas. Então a gente tem que concentrar o estudo aqui, ó. É aqui. Vamos falar sobre correio eletrônico, vamos falar sobre navegação em páginas, tá? Que é isso que o edital descreve. E claro, vamos falar do serviço, vamos falar das características, vamos falar, né, do aplicativo associado, eventuais teclas de atalho, botões e também os protocolos. Perfeito? Combinado? Então, vamos começar com o nosso primeiro serviço, né? O serviço que eu julgo ser o serviço mais básico. E em prova, ainda mais se eu pegar provas da Federal do Paraná, não há aqui um complicador, não há aqui a intenção da banca complicar nesse assunto. São questões geralmente mais fáceis,
questões geralmente mais acessíveis. Qual o serviço estou falando? Correio eletrônico, tá? Vamos lá. O e-mail ou correio eletrônico é um dos serviços mais utilizados da internet, apesar de estar em queda. Diminuiu bastante o volume de mensagens que a gente troca, mas é um dos serviços mais utilizados. Ele permite, além da troca de mensagem texto, o repasse, o envio também de anexos. Esse anexo que eu vou te mandar, pode ser uma foto, pode ser um PDF, pode ser uma planilha. Então, isso torna realmente o e-mail um serviço bem interessante. Quero te mandar uma prova, quero a própria apostila, quero te mandar. Claro, eu sei, hoje você pode fazer o envio desses anexos não só por e-mail, né? Por ferramentas de comunicação em tempo real, como o WhatsApp, né? Que provavelmente foi como você recebeu o nosso material. Perfeito? Então, mas em prova ainda se bate muito nessa ideia da formalização, do uso do e-mail com uma comunicação mais formal, ok? Você já deve ter ouvido aquela situação. Fulano liga para o outro funcionário, pô, quebra esse cargo para mim, né? Tira esse relatório, faz essa consulta. Não, tudo bem, eu faço. Só formaliza, manda por e-mail que eu já te envio o relatório. Então, uma maneira de deixar documentado, ok? Não. Em prova, ainda há uma cobrança, ainda cai questões envolvendo a ideia do e-mail, beleza? Vamos dar uma olhadinha em algumas características. Como falei, características do serviço, aplicativo envolvido, né? E claro, a ideia dos protocolos. Vamos lá. Vem comigo aqui. Primeira característica que eu acho que merece a nossa atenção. Para que a gente possa usar o tal do serviço de e-mail, você deve ter uma conta de e-mail junto ao servidor. Veja, na internet, tudo é baseado cliente e servidor. Você, cliente de e-mail, você tem uma conta junto ao servidor. Pega um exemplo. Eu tenho uma conta junto ao Gmail. O e-mail, essa conta que eu criei, ela vai ser representada por um endereçamento. Esse endereçamento, ele tem duas partes. Essas duas partes são separadas pelo arroba. A parte que identifica o cliente e a parte que identifica o servidor. Cliente, Márcio Verg. Servidor, gmail.com. E o arroba aqui no meio, para justamente dividir essas duas partes do endereçamento. Legal? Bem, então, essa história de avaliar, ver se é um e-mail válido ou não, é barbada, é fácil. Primeira coisa que você procura, cadê o tal do arroba? Vamos lá, vamos seguir. Bem, tendo a tal da conta, você vai lembrar que nem tudo que eu recebo, ou que eu até mesmo passo, envio por e-mail, são mensagens tão bem-vindas assim, são coisas tão interessantes. Hoje o e-mail também é muito desvirtuado, com algumas mensagens como correntes, spams, OAX. Só para entender, hoje as outras comunicações em tempo real colocam esse OAX como essas notícias falsas, né? Os chamados fake news. Opa. Fake news. Ok? Então, só atualizando o termo. Então, o e-mail falso propagando algum tipo de história irreal, hoje chamado de fake news, nós chamávamos de OAX, pensando aí no correio eletrônico. Propagandas como spam, e aí ataques como phishing, o próprio vírus, o phishing tentando fisgar, pescar, né, coletar informações. Então, infelizmente, tem também o mau uso da ferramenta. Né? O fato de você usar o e-mail para propagar essas pragas, ok? Bem, mas vamos pensar pelo lado bom da história. Nós temos duas maneiras de trabalhar o serviço de e-mail. O que a gente chama de web e-mail. Web e-mail é quando você navega, quando você
vai até o servidor, quando eu visito o site do Gmail para ver as minhas mensagens. A gente chama isso de webmail. Eu navego, ambiente web, vou até o servidor para ver a minha caixa postal. Perfeito. Outra maneira é eu instalar no meu computador, eu falo no meu computador, no meu tablet, no meu smartphone, um aplicativo. Esse aplicativo vai ser chamado de aplicativo cliente de e-mail. A ideia do aplicativo cliente de e-mail é ir fazer um papel de carteiro. Ir até o servidor para você, ver o que tem de mensagem, tira do servidor e traz essa mensagem para tua casa, para o teu computador. Então, essa é a ideia, né, do aplicativo cliente de e-mail. Aplicativo cliente, Outlook, Thunderbird, né, Mail, Lotus Notes e outros mais. Outros mais. Claro, o nosso edital, veja, o nosso edital fala em navegador do Firefox e do Chrome. Mas o serviço de e-mail ele não especifica. Ele não entra no... vou cobrar o Outlook, vou cobrar o Thunderbird. Mas o Thunderbird, por exemplo, é um bom exemplo. Afinal, né, junto com o Linux, ele é muito utilizado. Tranquilo? Mas existem vários outros aplicativos. Então, eu acredito, para efeito de prova, uma cobrança mais efetiva, mais direcionada no uso do gerenciador de e-mail, o aplicativo cliente. E não tanto a ideia, né, de eu ir até o servidor, eu acessar via página do servidor, chamado webmail. Não. É eu usar o aplicativo e trazer as mensagens para minha casa, onde eu estou dando ao usuário toda a possibilidade de administração, de gerenciamento. Veja, quando eu trago a mensagem para o meu computador, o fato de eu arquivar ela, de eu excluir, o que eu vou fazer é colocar na tua mão esse poder de você organizar as tuas mensagens. Não está sujeito a tanto às regras do servidor. Por isso, em prova, é a preferência. Ok? Detalhe, vamos lá. Quando a gente traz a mensagem para nossa casa, para o teu computador, existe uma estrutura. O aplicativo ele cria uma estrutura, dando a chance de você organizar essa mensagem. Existem muitas questões de prova que trabalham nessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada. Essa estrutura pode ser vista da seguinte forma: caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, itens excluídos e rascunho. Claro, esse nome pode variar um pouco dependendo de qual aplicativo cliente você está usando. Mas a ideia geral é caixa de entrada são as mensagens que vieram do servidor e foram largadas no meu computador. Muitas vezes aparece um número. Esse número ao lado da caixa de entrada é a quantidade de mensagens marcadas como não lidas, ok? Mensagens que foram trazidas do teu servidor, lá da tua caixa postal, e foram descarregadas no teu computador, aonde? Na caixa de entrada. Agora, olha só, cuidado aqui. Se caixa de entrada, deixa eu botar aqui como tela, acho que fica melhor aqui, vamos ver. Né? Se caixa de entrada é o que eu recebi, caixa de saída é o quê? Não é o que eu enviei, não. Aqui, porque o serviço de e-mail ele pode ser trabalhado de forma offline. Como assim? Estou desconectado, vamos desconectar da internet. Eu posso abrir o meu Outlook, posso. As mensagens que eu já baixei, eu posso ler. E aí tem uma mensagem tua. Eu pego, já adianto e crio uma resposta para essa tua mensagem. Ao clicar em enviar, lembra, eu estou desconectado. Ao clicar em enviar, o aplicativo empacota, fecha, lacra o envelope e deixa pendurado na caixa de saída. Pendurado, pendente. Aguardando o quê? A conexão.
Quando a conexão se estabelecer, aí sim ele vai fazer efetivamente o envio, ok? Mas daí veja, quando ele fizer o envio, para onde vai? Vai para os itens enviados. Então não esqueça não, aqui é uma pendência de envio e aqui é o que foi efetivamente enviado, ok? Itens excluídos, dispensa comentário. Aquele e-mail que você, por algum motivo, você resolveu apagar, tá? Você recebeu, não interessa, uma propaganda ou algo que não interessa, você apagou. Vai para uma espécie de lixeira. Lixeira. Rascunho. Rascunho, o pessoal confunde muito. Caixa de saída com rascunho. Não. Rascunho é aquela mensagem que eu estou digitando, mas não terminei. Lembrei, tenho um compromisso. Vou ter que interromper. Mas eu não vou mandar essa resposta pela metade. Então, ao pedir para fechar a janela, ele vai perguntar: quer salvar? Salvar onde? Na pasta rascunho, para que amanhã ou depois você possa dar continuidade. Então, a ideia da pasta rascunho é bem isso: um tipo de pendência de edição, diferente da caixa de saída, que é uma pendência de envio, dependendo da conexão. Aqui não. Rascunho, eu não terminei a mensagem ainda. Eu ainda posso editar, alterar, e aí sim depois, pau, envio. Tranquilo? Beleza. Então, essa estrutura é o padrão. Claro que eu posso ter ainda outras pastas que eu vou criar conforme o meu interesse. Ah, vou criar uma pasta pessoal, vou criar uma pasta trabalho, informática, turma da Polícia Civil. Vou criar pastas para organizar as mensagens que eu recebo. Ok? Outro tipo de cobrança é quando a gente vai criar uma mensagem, vai enviar um e-mail para alguém. Olha esse meu exemplo aqui. Eu tenho alguns cabeçalhos a serem preenchidos. Para quem eu estou mandando? Para o destinatário principal, fulano@gmail. Posso até colocar para mais pessoas, separando por ponto e vírgula ou por vírgula. Ok? Posso colocar para mais de um. Com cópia para o Beltrano, beltrano@gmail. Também posso incluir para outros. A ideia do para e do com cópia, não há assim uma diferença entre um e outro. É uma diferença mais simbólica, vamos dizer. Quem é o destinatário principal, com cópia, fulano que está acompanhando aí, né? Beltrano, no caso, que está acompanhando. Perfeito? Mas os dois vão receber mensagem, um vai saber do outro, né? Então, na verdade, na prática, não tem muita diferença do para do com cópia. A diferença mesmo está aqui, o tal do CCO. O que é o CCO? Cópia carbono oculta, ou cópia oculta, né? De forma mais resumida, cópia oculta. Mandei para o fulano, com cópia para o Beltrano, com cópia oculta para o Cicrano. Os três recebem. Fulano sabe de Beltrano, mas não sabe de Cicrano. Beltrano sabe de fulano, mas não sabe de Cicrano. E Cicrano? Cicrano conhece fulano, sabe. Cicrano sabe de Beltrano. Então, na verdade, quem está como oculto, está oculto para os demais. Posso colocar mais de um oculto? Posso. A ideia do oculto é uma forma de preservar a identidade de quem você está mandando. Presta bem atenção. Isoladamente, só para entender, isoladamente, o campo para não é obrigatório. O campo com cópia não é obrigatório. O campo com cópia oculta não é obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Querendo, eu posso mandar um e-mail para ninguém, com cópia para ninguém, e incluir todo mundo no oculto. Com isso, cada um só enxerga o seu. O seu não sabe que foi enviado para o outro. Ok? Então, e, claro, um dos três campos tem que estar preenchido. Mas, isoladamente, nem para,
nem com cópia, nem com cópia oculta. Nenhum dos três nenhum dos três é obrigatório, ok? O assunto também não é obrigatório. O assunto também não. Claro que quando eu vou mandar sem assunto, né? Quando eu vou mandar sem assunto, ele até comenta, ó, você esqueceu o assunto, mas querendo, você pode enviar. Posso agregar algum tipo de anexo, lembra do botão do clipe de papel, tá? Clipe de papel. E aqui o corpo da mensagem. Vamos pensar neste caso que eu enviei o material, uma lista de questões para esse grupo, para esses 3 colegas. Já entendi que os 3 recebem. Já entendi que fulano enxerga Beltrano, mas não enxerga Cicrano. Já entendi tudo isso. Mas qualquer um dos três vai ter a chance de responder a todos ou encaminhar. Qual é a ideia disso? Né? Quando qualquer um dos 3 clica no responder ou responder ao remetente, a resposta é enviada para quem mandou. Nesse caso, opa, volta aqui, nesse caso, se fulano responder, responde para mim, pensando que quem mandou a mensagem fui eu. Se Beltrano responder, responde para mim. Se Cicrano responder, responde para mim. Eu costumo dizer em aula, o responder a todos não tem graça, porque você responde para o remetente. Outro que não tem graça é o encaminhar. Porque o encaminhar, veja bem, vai aparecer novos campos para com cópia oculta, para você encaminhar para quem você quiser. O encaminhar, você encaminha para quem você quiser. Detalhe, aquela mensagem original segue no corpo da mensagem que você está encaminhando e o anexo segue junto. No responder, o anexo não segue, mas no encaminhar, o anexo segue junto. Então, nesse caso, Beltrano resolveu encaminhar para o Zé. As questões que eu mandei para o Beltrano vão ser encaminhadas e toda essa mensagem segue no corpo, né, da mensagem que está sendo encaminhada para o Zé. Legal? Entendemos mais ou menos essa ideia? Cara, isso despenca em prova. E a federal adora, mas é a questão bobinha, é a questão simples demais. Simples. Vamos lá. Bem, então se responder ao remetente não tem graça, encaminhar não tem graça, qual é o que tem graça? O responder a todos. Veja, o responder a todos, tá? O responder a todos, você responde a todos os visíveis. Todos os visíveis. Vamos fazer esse exercício? Aqui, ó, vem cá. Se fulano responder a todos, responde para quem? Para mim e para o Beltrano. Beltrano responde a todos, responde para mim e para o fulano. Se Cicrano responder a todos, responde para mim, para o fulano e para o Beltrano. Porque lembra, fulano e Beltrano são visíveis. O Cicrano sabe o que foi mandado para ele. Então, ele responde para todos os visíveis. Ok? Então, isso é a ideia do responder a todos, que é o que dá um pouco mais de graça, tempero na questão. E o resto é básico. É bem básico. Para fechar o serviço de e-mail, vamos comentar um pouco sobre protocolos? Digo para o aluno, você tem que guardar esses 3 protocolos. Tem que. SMTP. O SMTP também é chamado de troca. E a troca acontece entre elementos iguais. Um servidor troca com outro servidor. Então é aqui que vai estar a figura do SMTP. Tem uma dica que a gente dá? SMTP, sua mensagem está partindo. É a ideia do envio da mensagem.
sua mensagem está partindo. Lembrando sempre que isso ocorre na troca entre servidores. Fulano vai mandar um e-mail para um amigo dele. O envio acontece do servidor de origem para o servidor de destino. Cai na caixa postal do servidor do teu amigo. Ele tem a chance de usar o POP ou o IMAP. O POP tira a mensagem daqui e descarrega a mensagem no computador do usuário. Ele transfere, descarrega. O IMAP mantém uma cópia, permitindo o que nós chamamos de compartilhamento. Como assim? Vou poder acessar do celular, vou poder acessar do tablet, vou poder acessar do notebook, porque a mensagem, uma cópia continua no servidor. Então, o IMAP permite esse compartilhamento. A gente fala que o IMAP ele é um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, permitindo o compartilhamento. A complexidade aqui é o seguinte, porque ele tem que fazer um controle que já entregou para aquele smartphone, mas não entregou essa mensagem para o notebook. Entregou para aquele tablet, mas não entregou para aquele desktop. Então ele faz esse controle para quem entregou, para quem não entregou, para não entregar repetido. Toda vez que o cara consulta, manda de novo, tudo de novo. Não. Ele só vai complementando aquilo que você ainda não recebeu. Ok? Legal isso? Então, vimos aqui os protocolos associados ao serviço de e-mail. SMTP, sua mensagem está partindo, envio ou troca. POP e IMAP, pensando em recebimento. Lembrando que a diferença é que o IMAP é o recebimento compartilhado. Legal? Bem, sinceramente, e-mail é isso. A gente vai ver. Na hora que a gente for trabalhar as questões, você vai ver. É isso. Não tem muito o que enfeitar. E-mail é para ser uma questão. Eu até torço para que não caia e-mail. Porque e-mail, né? A chance do teu concorrente acertar também cresce. A gente sempre quer aquela questão mais elaborada, aquela questão que faz o cara pensar um pouquinho mais, que valoriza o teu esforço. Valoriza, né, o fato de você ter estudado, visto as dicas, né? E isso, de repente, pode cair na parte de navegação. Vamos dar uma olhada? Navegação, visitação, acesso a páginas. Vamos entender o que é uma página? Uma página nada mais é do que um arquivo em formato HTML. Existem outras linguagens? Existem. ASP, PHP, né? São chamadas linguagens dinâmicas. ASP e PHP são páginas dinâmicas que mudam a cada vez que você consulta. E HTML é o que nós chamamos de linguagem estática. A página está construída. Eu acessar hoje, acessar amanhã, acessar mês que vem, vai trazer o mesmo conteúdo. Uma página estática, ok? Ela não sofre alterações. Diferente da página dinâmica, que cada vez que eu consulto, a página é criada no momento da solicitação e é enviada para o aluno, para o usuário, né, de forma estática. Então, mal ou bem, o que chega para nós, o que você usa normalmente é o HTML. Por isso que é o padrão, é o mais comentado. Esse arquivo, essa tal da página, pode conter texto, fotos, imagens em movimento, um vídeo, links para outras páginas, ok? E é justamente esses links para outras páginas que cria essa ligação, essa navegação. Você clica numa página, vai para outra, volta, avança, né? Através dos chamados links. Bem, vamos entender o seguinte. Esta página, esse arquivo HTML, quando ele é publicado, colocado, depositado junto ao servidor, né? Lembra? Vai haver aqui a figura de uma máquina como depósito.
vamos chamar de servidor web. Servidor web. Ele vai receber aquele arquivinho HTML que você criou. Você deposita ele aqui. E quando você deposita, ele ganha um endereço. Na verdade, ele ganha 2 endereços. O endereço ele pode ser visto na forma numérica, que a gente chama de IP, ou na forma amigável, que a gente chama de URL. Ó, para uma prova de Polícia Federal, eu até acredito um pouco mais um avanço na ideia da regra do IP, IPv4, IPv6, né? Mas aqui, no nosso caso, né, Polícia Civil, eu acho que, no máximo, entender que o IP é o endereço numérico, são 4 sequências de 8 bits, isso é o IPv4, né? O IPv6 são 8 sequências de 16 bits, então é um endereço maior. Mas, na verdade, o que o usuário usa, o que eu, você, nós usamos normalmente, não é o endereço numérico. Porque o endereço numérico é ruim, é complicado de guardar. Você usa o endereço amigável. Porque o endereço amigável, cada parte do endereço representa alguma coisa para nós. BR, Brasil.com, uma página comercial, terra, a página, né? A empresa na qual você está acessando, www, a World Wide Web, a grande T mundial, e HTTP, o protocolo. Olha só, país, claro, cada país tem a sua sigla. A R, Argentina, o Y, Uruguai, o K, Reino Unido, tá? BR, Brasil. Nós temos também uma espécie de uma exceção. Quando não aparece a informação de país, é uma página publicada em um servidor americano. Todo país tem a sua sigla, 2 letras. Mas os Estados Unidos também, o S. Mas ele tem a liberdade de não informar o país. Então, uma exceção essa regrinha. .com, domínio, natureza, categoria. E existe uma infinidade de domínios. Org, organizações não governamentais. Gov, governo. Edu, educação. Mil, militar. Tá? Então existe uma variedade enorme. Jus, justiça. Tá? .com, uma página comercial. Legal. Eu diria que alguns que são os que mais caem em prova, foi o que a gente citou justamente, né? Org, Gov, Edu, Mil, Jus, Com. Isso você tem que conhecer. Mas, claro, tá curioso? Quer conhecer um pouquinho mais? Acessa lá www.registro.br. Aqui você vai ver as regras para a criação dos domínios, as naturezas, adotadas aqui no Brasil. Então você vai ver uma lista de domínios que existe. Legal, interessante, curioso. Mas não esqueça que, né, existem também algumas exceções. Por exemplo, não apareceu domínio. Instituições de ensino superior. A própria UFPR, a banca que vai organizar o teu concurso, é www.ufpr.br. Não tem edu, não tem .com, não, e pula. A página, o serviço, né? Então aqui a ideia da world, mundo, wide, larga, web, teia, a larga teia mundial, tá? E o HTTP, que tem a sua variação, que é o HTTPS. Apesar de, para nós, Polícia Civil, não cair segurança, não cair segurança no sentido de que, ataque, vírus, não, isso não cai. Isso não cai. Mas nada impede que ele coloque numa questão o uso do protocolo de segurança. Assinale a alternativa que apresenta o endereço de uma página segura. O que você vai procurar? O S, o HTTPS.
ok? Então, essa parte é interessante de você conhecer. Como eu falei, você prefere, você guarda a URL, mas o acesso em si, ele vai ocorrer através do IP. Então, você guarda a URL, mas na real, o acesso acontece através do IP. Então, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida, alguém trabalha dobrado. Você digita o URL e alguém converte, transforma para o IP. Quem faz isso? Um carinha chamado DNS. Em prova, pessoal, em prova, o DNS é responsável pela resolução de nomes. Resolve, transforma o nome amigável no nome numérico, transforma a URL em IP. Esse é o papel do DNS. Guarda isso. Isso é uma questão boa de prova. Tá? Então, claro, eu falo, né? É uma questão boa, mas já é uma questão batida. Então, o cara que está estudando, realmente já ouviu, já conhece essa ideia. Mas tem muita gente nova, tem muita gente que está começando, ou que parou de estudar. Então, não custa reforçar, relembrar essas cobranças típicas. Legal? Então, vamos lá. Então, eu digito a URL e o DNS funciona como uma tabelinha com duas colunas. Ele procura numa coluna a URL, achou, pega o IP equivalente. Então, imagine uma tabela onde eu digitei a URL, pesquisa, achei, pega o IP equivalente. Ele faz essa resolução de nomes. Legal. Aqui, então, falamos sobre a regra do endereçamento, falamos sobre o protocolo. Agora falta falar sobre quem? O aplicativo. O aplicativo de navegação, também chamado de browser. Navegador, browser. O mais conhecido não é o preferido, né? O Internet Explorer, hoje substituído pelo Edge. Tá, mas aqui estamos falando de quem? Microsoft. E você sabe que para nós não cai o Windows. Então, para mim não interessa esses dois. A banca, o edital, trata desses dois. Mozilla Firefox e o Google Chrome. Atualmente, o Google Chrome é o navegador mais utilizado no mundo. Cara, esse é um tipo de afirmação que é sempre perigosa. Por quê? Eu falo tem vida útil, tem uma vida útil curta. Daqui a pouco, estou terminando de gravar essa aula, estou postando essa aula. Professor, você falou uma coisa aí que não é uma verdade. Você falou que o Chrome é o mais utilizado no mundo. Agora tem um navegador XYZ lá que é o Bambambam. Bam, bam. Pô, pois é. Mas para efeito de concurso, já tivemos questões batendo nisso. Eu diria que até a data de hoje, né? Até o presente momento, e acredito que ainda vai durar um pouco mais, o Google é o mais usado. Ok? Então, realmente, a Microsoft perdeu esse reinado. Então, no Internet Explorer, no Edge, ele perdeu. Então, para a prova, o que vale é o Chrome e o Firefox. Temos ainda Safari, Opera, né, Netscape, temos outros navegadores. Mas para o teu estudo, Google Chrome e Firefox. Agora, o que seria o estudo? O que eu tenho que saber sobre o navegador? Eu colocaria para o aluno o que a gente chama de principais recursos. Quando você vai usar o navegador, você vai usar muitas vezes recursos como esses. Por exemplo, antigamente, eu ia acessar uma página, visitar um site, e quando eu queria acessar uma outra página, eu tinha que abrir uma outra janela. Veja, eu ainda posso fazer isso. Ainda há a possibilidade de abrir uma outra janela. Mas também há a possibilidade de você navegar numa nova guia. Para a memória, para o uso, é mais leve. Então, dentro da mesma janela, eu crio guias, abas. Tecla de atalho para uma nova guia, isso despenca. Tecla de atalho para uma nova guia, Ctrl T.
E uma nova janela, Ctrl N. Ctrl N. Para fechar a janela, fecha a janela, Alt F4. Para fechar a guia, Ctrl W. Para duplicar a guia, Ctrl K. Então, algumas teclas de atalho do navegador aqui eu acho interessante. Isso está no material, está na nossa apostila, tá? Dá uma olhadinha. E nós vamos ver também em questões, né? É o tipo da coisa que eu aposto. Eu acredito numa possível cobrança aqui de tecla de atalho. Mas entendemos, né? Que existe a estrutura da janela e existe a estrutura das guias. A guia. Beleza. Página inicial, também conhecido como homepage. É aquela página que é carregada automaticamente quando você abre o navegador. Agora uma pergunta. Você sabia? Você sabia que atualmente, como eu posso navegar em múltiplas guias, eu posso também definir mais de uma página como inicial? Posso. Eu posso definir mais de uma página como inicial. É possível. Agora, se isso é interessante ou não, é outra história. Né? Mas já foi alvo de prova, já foi questionado em prova sobre a possibilidade de você cadastrar 2, 3, 4 páginas como iniciais. Pode. Perfeito. Histórico. Dispensa comentários. Relação dos últimos acessos. Como é que é o acesso histórico? Inclusive foi uma cobrança da Polícia Militar do Paraná. O Ctrl H, né, acessa, né, o teu histórico de navegação. Perfeito? Beleza. Relação das últimas páginas visitadas. Temporários da internet. Quando eu visito uma página, entenda, ele cria uma cópia desta página no meu computador. Essa tal da cópia é o que nós chamamos de temporário. Para que amanhã depois ele facilite o acesso, justamente, né? Vou acessar pela segunda vez, ele não precisa carregar tudo de novo. Ele já pega isso do próprio temporário, dessa cópia que ele tem. Ok? Bem, agora veja. Cookies. Vamos juntar aqui, ó, histórico, temporários e cookies e fazer um outro comentário em seguida. Mas antes, deixa eu explicar o que vem a ser o tal do cookie. Cookie é um arquivo texto, gravado na máquina do usuário, contendo informações sobre preferências de acesso a um determinado site. Então, muitas vezes, você consultou uma compra de um pacote de viagem. E ele gravou essa preferência, ele gravou esse tipo de informação na forma de cookie no teu computador. E as outras empresas vão se utilizar disso para saber que você tem interesse em viajar agora no Ano Novo, no Natal, para tal lugar. Você, estudando para o concurso da Polícia Civil, professor, né, tem algum cursinho que está com aula ou preparando uma aula presencial, hein, né? Nessa pandemia, ninguém aguenta mais ficar em casa. Pô, eu quero dar uma saída, nem que seja para ir para uma aula. Olha só, hein? Eu quero ir para a aula. Tem algum cursinho? Então você deve ter consultou, né, no Google, pesquisando, e aí gravou esse tipo de informação. E agora, quando muitas vezes você está navegando, começa a aparecer umas propagandas, alguns banners de material, de apostila, de cursos, de turmas, tá? Então, isso é uma leitura do chamado cookie, que gravou essa preferência que você tem ao navegar, ao visitar um determinado site, ok? Por falar nisso, tá? Realmente nós estamos com uma turma para começar da Polícia Militar no curso Solução e da Polícia Civil também, tá? Polícia Civil. Acho que a Polícia Civil ainda não está muito confirmado, mas a Polícia Militar já deram ok, iniciar a turma, tá? Então, você que tem um colega, um amigo aí, ou até mesmo você, né? Vou fazer para a PM, vamos fazer para a Polícia Civil, para os dois, tá? Então, conhecer alguém que vai fazer o concurso, quer alguma indicação de um curso presencial, fala lá com o pessoal do Solução, fala lá
com o Viana, falar com a Aline, né? Diga para o professor Márcio que indicou, tá? Com certeza você vai ser bem atendido. Tranquilo? Bem, né? A informática, estamos aqui, mas e as outras matérias, tá? Então, lá com certeza você vai ser muito bem atendido, equipe de primeira. Mas vamos lá. Então, entendemos a ideia do que são cookies, entendemos, tá? Entendemos o que é histórico, entendemos o que são temporários. Agora eu quero fazer um comentário. Tá vendo aqui, ó, navegação privativa? Tá vendo aqui, ó, navegação anônima? Privativa é no Firefox. É no Firefox. Anônima é no Chrome. No Chrome. Ok? Que diacho é isso? Ele vai abrir uma outra janela. Se eu navegar de forma anônima, se eu navegar de forma privativa, ele abre uma outra janela, não uma guia. E tudo que eu acessar nessa janela não vai manter histórico, não vai manter temporários, não vai manter cookies, não vai manter dados de formulário. Não. Fechou a janela, ele apaga esse registro. Por isso que te chama de navegação anônima. Anônima, porque ela não vai manter esse rastro, essas informações que foram geradas durante a sua navegação. Agora presta atenção que como temos dois browsers, né, o Firefox e o Chrome, essa ferramenta tem nomes diferentes e teclas de atalho diferentes. A navegação privativa é o Ctrl Shift P. P de privativa, né? Fácil, fácil. Shift P. P de privativa. Agora, a navegação anônima, que é no Chrome, é o Ctrl, é diferente. Ctrl Shift N. N de nônima. Navegação anônima. Ué, navegação, o outro não é P de privativa, esse aqui é N de nônima. Ctrl Shift N. Então, tecla de atalho, como eu já falei para o aluno, né? Cara, despenca. A chance maior é no aplicativo de texto, no Writer, mas em segundo, uma possibilidade, é uma chance legal disso poder cair de repente, no, né, navegador, ok? Então, não custa aqui a gente comentar. Beleza. Mas eu pulei, né? Vi aqui e aproveitei e encaixei na navegação anônima. Mas pulei o atualizar. Atualizar, tecla de atalho, F5, F5. Dar uma nova carga na página em questão. A página que você está acessando, se ela tem uma informação diferente, ela vai buscar essa informação da onde a página está publicada. Dar uma nova carga na página que você está visitando. Ok? F5 é o nosso atualizar. Favoritos. Temos lá o botão da estrelinha. Ok? Lembrando que se a estrela está vazada, é porque essa página ainda não está cadastrada como favorito. Se a estrela está preenchida, aí sim, ela, né, já foi adicionada à lista de favoritos. Favoritos não, mas é do quê? Uma relação de sites, links, páginas que por algum motivo você resolveu adicionar, cadastrar na tua lista de favoritos. Perfeito? Professor, e para adicionar como favoritos, anota aí mais uma tecla de atalho. Ctrl D. Ctrl D. Fora essa história da navegação anônima e privativa, todas as demais que a gente falou, o Ctrl H, né? O Ctrl T para abrir uma guia, né? O Ctrl D agora para adicionar como favoritos, todas essas é igual. É igual para o Chrome, é igual para o Firefox, ok? É igual. Então a única que eu devo tomar cuidado aqui, diferente, é a figura ali do navegação anônima ou privativa. Legal? Bem, então, acredito que aqui a gente tenha
vencidos os principais recursos, as principais características, tanto do Firefox como do Chrome, né? Falando do recurso, falando de um possível botão, falando de uma tecla de atalho. Legal. Para conhecer um pouco mais sobre Firefox e o Chrome. Beleza. Agora, né, para fechar com chave de ouro, adivinha? Exercício. Só que exercício, pessoal, eu quero ver com vocês isso, né? Depois do nosso intervalo. Tranquilo? Vamos fazer uma pausa rapidinho e voltaremos aí já para trabalhar com vocês a parte de, né, questões. Combinado? Até daqui a pouco, pessoal. Voltando à nossa aula. Bem, então, vamos trabalhar agora com vocês a parte de exercícios, né? Como a gente tem feito sempre em todas as aulas, a gente apresenta a teoria e depois trabalha a resolução aí de algumas questões que aparecem no seu material, na sua apostila, para a gente fechar bonitinho a matéria. Combinado? Vamos dar uma olhadinha na primeira questão? Olha lá! Questão de tecla de atalho, hein? Questão de tecla de atalho. Falei, isso cai pra caramba. Algumas dessas teclas a gente já comentou. Outras, de repente, é melhor, né? A gente vê aqui no exercício, já para poder, né, marcar, assinalar bonitinho aí e não esquecer. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um atalho por teclado no Chrome em sua configuração padrão com a sua respectiva funcionalidade. Vem cá, Ctrl J serve para exibir histórico? Não! Histórico é Ctrl H. E a tua pergunta é, professor, e Ctrl J faz o quê? Vai exibir a lista de downloads. Downloads. Ctrl T abre uma nova aba? Perfeito! Ctrl P abre uma nova aba? Não. Ctrl P é imprimir. Olha eu imprimir aqui, ó. Olha eu imprimir aqui, ó. Ctrl N imprime a página? Não. Ele abre uma nova janela. Nova janela. Ok. E aí, Ctrl F exibe o histórico. Não. Histórico é Ctrl H e Ctrl F é de find. Find. Pesquisar, procurar por uma determinada expressão, palavra, junto à página. Então, fácil, fácil, fácil. Resposta é B de bola. Né? Ctrl T, abre uma nova aba. Boa? Belezinha? Vamos para a próxima. Para a próxima. Considerando hipoteticamente que Pedro recebeu um e-mail com um arquivo anexo e deseja respondê-lo ao remetente. É correto afirmar que, quando ele clicar no botão responder, a resposta vai para o remetente. Pronto, pronto. Não, não é bem isso a pergunta. Ao clicar no responder, por exemplo, o campo assunto, ele não será preenchido automaticamente. Não, na verdade é. Quando você clica no responder, o assunto repete. Claro, posso até mudar, mas automaticamente o assunto já é preenchido com o assunto original. Ok, então, letra A está errado. O campo para deverá ser preenchido? Não. O responder, automaticamente, ele já vem preenchido com o remetente. Então, eu mandei para o Pedro. Se o Pedro clicar no responder, o para já aparece, M ou VEG. Vamos lá, o campo para só permitirá o preenchimento com o e-mail do remetente. Não, automaticamente vem o do remetente. Mas se eu quiser colocar ponto e vírgula e o nome de mais alguém, do Zé, por exemplo, pode. Posso incluir outros na resposta. Risca e risca. O texto original do remetente será mantido, né? Então, até para você acompanhar como é que está, né? Pensando numa negociação ou algo assim, né? Então, esse texto segue. Pode ser excluído? Sim, mas, né, digamos, por padrão, ele segue, ele é mantido. Por isso,
Nossa resposta aqui para essa questão é D de dado. D de dado. Falei. Questões sobre e-mail, na minha opinião, são questões fáceis. São questões tranquilas. E não é a federal, é geral. É geral. Ok? Mas vamos lá. Vamos para a próxima. 51. Ó, esse é o tipo de questão, né, de assertiva. Porque na questão de assertiva, o que acontece? O que acontece? A banca pode perfeitamente explorar um pouco de cada. No item 1 fala do Firefox, no item 2 fala do e-mail, no item... não aqui, né? Mas ela pode explorar mais cobrança. Então, eu acredito uma questão nesse estilo, pensando aí na tua prova. Quanto aos conceitos básicos sobre correio eletrônico, analisa as afirmativas abaixo. 1. Tudo que começa com www é o endereço de e-mail. Não, não. Eu até posso ter www@gmail.com. Pode ou não pode? Pode. Ué, vai que www são as iniciais do nome da criatura, do nome do cliente, né? William Wallace Washington, né? Bonito, hein? Tá? Então pode. Mas o www não tem nada a ver. É usado geralmente para página e não para endereço de e-mail. O que marca o e-mail é o arroba. Veja, um tá errado, né? Um tá errado, ó. Um tá errado. Calma aí. O um tá errado. O 1 e o 2 são tecnicamente falsas. Então, olha a sacanagem. O cara não lê de forma correta, tá? E já sai riscando. Cuidado. Se o 1 tá errado, o que você tem que riscar é a B. Porque a C e a D dizem que o 1 é falso. Então, estão valendo. 2. O símbolo do arroba é uma parte do endereçamento de e-mail. Olha aqui, ó, o arroba, tá feinho, mas é o arroba. O arroba, ele separa o usuário do servidor. Então, correto, a 2 está correta. Agora veja, se a 2 está correta, não pode ser. Se a 2 está correta, não pode ser. Então a 3 tem que estar errada. Inexiste a possibilidade de receber e-mail utilizando-se de um navegador. Tem duas formas de trabalhar o serviço de e-mail: via aplicativo cliente ou via web e-mail. Web e-mail eu navego. Navego como? Usando o navegador, usando o browser. Eu vou no site do Gmail para ler. Então, posso, tá? Inexiste. Aqui falou que existe, então tá errado. Tinha que estar errado, né? 1 e 3, letra C. Sinceramente, fácil. Mais uma questão de e-mail, barbada. Vamos para a próxima. Vai lá. No Mozilla Firefox, um dos navegadores que é cobrado no teu edital, a navegação privada, sim, porque no Chrome é chamado de anônima, permite que você navegue de forma mais segura em computadores públicos. Dentre as funcionalidades abaixo, qual funcionalidade não está correta ao utilizar a navegação privativa do Mozilla Firefox? A navegação privativa não salva o histórico de páginas visitadas após terminar a sessão. Perfeito. Fechou a janela? Ele apaga esse histórico. Perfeito. Ele quer a errada. Então essa aqui está certa. A navegação privada não salva cookies, eliminando o rastro após terminar a sessão. Correto. Então não é. A navegação privada deixa você anônimo na internet, mascarando a sua identidade. Opa, volta aqui. Mascarando a sua identidade e sua atividade online. Não, que isso. Tanto é que você pode até acessar a conta do banco de forma privativa. Pode. Ah, mas o banco não vai saber que sou eu, estou meio mascarado aqui. Não tem isso. Ele apenas apaga o registro depois que você fecha e encerra a sessão. Não.
Achei a resposta. Achei. Nada que foi digitado na caixa de texto em página web, nem na barra de pesquisa, é salvo para preenchimento automático de formulários. A hora que eu fecho a janela, ele apaga esses registros. Então, certo, não marca essa. Arquivos temporários da internet, arquivos em cache e arquivos de site salvos para uso offline não são salvos. A hora que eu fechar, ele apaga tudo isso. Perfeito. A única resposta aqui, ao que está errado, tudo o resto está certinho, é a letra C. Letra C. Ok. Vamos para mais uma? Acabamos de falar sobre isso. São pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites na internet e que são reenviados a esses mesmos sites quando novamente visitados. São usados para manter informações sobre você, como carrinho de compra, lista de produtos, preferências de navegação. Como é que eu chamo esse arquivo? Olha só, rootkit é um tipo de ataque. Boot é o processo de inicialização. Bot é um ataque, mas boot é o processo de inicialização. Keylogger, tipo de ataque. Cavalo de Troia, tipo de ataque. Então aqui ele não está falando de ataque. Ele está falando daquele arquivo que grava as preferências de navegação. São chamados cookies. Resposta, letra D de dado. Letra D de dado. Boa. Facinho. Mais uma. Tranquila. Ok? Vamos para mais uma? Vamos lá. Olha só. Mais uma de tecla de atalho. Considerando o navegador Chrome em português, para abrir as opções de limpar dados de navegação, se eu navegar de forma anônima, quando eu fechar, ele apaga. Mas não, eu quero usar uma sequência de teclas para apagar, limpar o histórico de navegação, os dados de navegação, histórico de navegação. Bem, eu falo que pelas alternativas aqui fica fácil, porque você fala em limpar, a primeira coisa que você pensa é delete. A única alternativa com delete é o Ctrl Shift Delete. Então, é onde eu digo, a banca não soube explorar, não soube aproveitar. Podia ter colocado algumas variações, né, usando delete, mas não, só tinha uma alternativa com delete. Então, até quem não sabia, eu sei que deve ter o delete na história. Então, marcava a letra A. Então, foi uma questão pouco inteligente por parte da banca. Vamos para a próxima. Um usuário, ao preparar um e-mail e não enviá-lo imediatamente. Caramba, aquele meu compromisso, não vou mandar agora, não terminei. Pode, para não perder o trabalho feito, salvar esse e-mail para enviar depois, posteriormente. Quando você salva, o recurso que permite salvar o e-mail ainda não enviado é qual? Favoritos? Lembrete? Acompanhamento? Rascunho? Rascunho ou marcas? Fácil. Mais uma fácil. Lembra? Falou de e-mail, não tem muito para onde escapar. As questões são mais tranquilas. Você vai concordar comigo, né? É rara a situação onde a banca é criativa e coloca lá, aqui eu tive que pensar um pouquinho mais. Aqui me complicou. Não. Então, questão de e-mail é ponto nosso. Mas daí tem outro lado. Quando eu falo ponto nosso, é ponto geral, pô. Ponto geral. E aí, teu concorrente, você quer que ele acerte uma questãozinha baba como essa? Lembra? São 5 de informática. Você está dando 2 pontos para ele, cada questão é peso 2. 2 pontos para ele, é legal isso? Não. Tá? Não, claro que não. Então você quer uma questão mais inteligente. Vamos lá. Vamos ver a próxima aqui que eu separei para vocês. Cara, essa eu gosto. Essa eu acho interessante. Essa é uma questão inteligente. No navegador da internet, Google Chrome, há várias funcionalidades realizadas por meio de teclado. Tecla de atalho, né? A funcionalidade ir para a última guia
guia, aba à direita, tem como qual tecla de atalho? Primeiro, o que são as abas? Eu sei que o Ctrl T, cria uma nova aba. Eu vou imaginar aqui que no meu navegador eu tenho uma aba, duas abas e três abas. Mas eu posso criar mais. Eu posso criar mais. Se eu estou na aba 1 e eu quero ir para a aba 3, eu posso teclar Ctrl 3. Você sabia disso? Ctrl 3 vai para a terceira aba. Se eu tenho 4, se eu tenho 5 abas, eu posso digitar Ctrl 5, que vem para a aba 5. Mas se eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu teclar Ctrl 9, ele vai sempre para a última. Não interessa se eu tenho 2 ou tenho 12, o Ctrl 9 vai sempre para a última. Então, se eu tivesse só duas abas, eu poderia usar o Ctrl 9 ou o Ctrl 2, o efeito é o mesmo. Agora, se eu tenho 12 abas, não tem um Ctrl 12. É o Ctrl 9 que traz você para cá. Então, não é Ctrl End, não é Ctrl seta para a esquerda, nem Ctrl Home, não. É Ctrl 9. Joga você para a última guia, para a última aba, independente da quantidade de abas que você tem. 1, 2, 3, 10 é o Ctrl 9 que joga para a última. Cara, essa é uma questão boa. Por quê? O cara que não conhece, não sabe, o que ele vai arriscar? Ctrl End. End de final. É a última direita. Ctrl End. Não, não. O Ctrl End é para navegar na página. Ir para o final da página. Ctrl Home para o início da página. E não nas guias. Ok? Boa. Essa aqui é boa, hein? Se cair algo assim, tu vai lembrar de mim, hein? Tá? Vai lembrar de mim. 57. Vamos lá. Em um computador Intel com sistema operacional Linux, um guarda civil municipal dispõe no Google Chrome de 2 atalhos de teclado que correspondem ao acionamento do X no canto superior da janela, quero fechar uma janela, para fechar o aplicativo browser. Esses atalhos de teclado são respectivamente. Então eu posso clicar lá no botãozinho do X ou, claro que não é Ctrl Z. Ctrl Z é para desfazer. Não, não. Mas Ctrl W fecha a guia. Fecha a guia. Então, se essa janela só tem uma guia, o Ctrl W vai fechar a janela também. E o Alt F4 fecha a janela. Por isso, a nossa resposta aqui, válida. Só que o Ctrl W só vai funcionar para fechar a janela se essa janela tiver uma guia apenas. Ok? Porque Ctrl W fecha a guia. Para fechar a janela, Alt F4. Mas, vamos forçar. Eu tenho uma janela com uma guia só. Dar Alt F4 ou Ctrl W ou clicar no X, vai dar no mesmo. Por isso a resposta é D de dado. D de dado. Bom, mais uma. Vamos lá. No Chrome, em sua versão mais atualizada, quando o ícone indicado pela seta vermelha, esse íconezinho aqui, ó, esse aqui, ó, é exibido, significa que o que significa uma seta, parece uma árvore de Natal, né? Uma seta verdinha para cima. O usuário está navegando de forma privativa? Não. O usuário está navegando sem gravações de cookies? Não. Ah, então foi identificado um vírus? Não. Downloads foram realizados. Sabe que download é baixa. Então, pô, me parece mais uma cara de uma seta para baixo, não para cima. Há uma atualização disponível.
Opa, atualizar significa melhorar, né? Corrigir falhas, subir um nível. Então pensa assim, ó, vou subir, vou melhorar. Sempre para cima, né? A atualização disponível. Resposta letra E. Ok? Então, leitura dos botões do Google Chrome. Ok? Atualização disponível. Vamos lá. 59. No que se refere às ferramentas e serviços usuais para envio de e-mail como Gmail, Outlook e Yahoo, pode-se afirmar: se eu enviar mensagens, o quantitativo de palavras em um e-mail não pode ultrapassar 250, sendo gerado mensagem de erro e impossibilitando o recebimento de mensagem pelo destinatário. Pô, parece até o Twitter, que tem limite de palavras. Não tem. Não tem limite de palavras. Ao enviar mensagem, os símbolos CC e CCO têm como função, respectivamente, enviar uma cópia da mensagem para os e-mails especificados nesse campo CC e enviar uma cópia da mensagem para os e-mails, né, no campo CCO, sendo os e-mails informados em CCO não visíveis ao destinatário principal. Ou seja, quem está como CCO está como cópia carbono oculto. Cópia carbono oculto. Ok, gostei, hein? Gostei. Para ser enviado imagens, fotos ou ícones, é primordial. Eu gosto da palavra primordial. É primordial que as mesmas sejam compactadas. Não. É melhor, mas não é primordial no sentido de que é, né, essencial, é indispensável. Não. Então, infelizmente, não. Pode até melhora, torna-se mais leve para enviar, mas não que seja primordial. Uma mensagem enviada para um destinatário situado em outro país deverá ser redigida na língua local, nativa. Do contrário, impossibilitará a entrega da mesma pelo serviço. Então, né, não tem como alguém mandar para você um e-mail em inglês. Você manda no Brasil, você tem que mandar em português, pô. Tá? Então, você vê que isso aqui é um absurdo. Não tem nada a ver. Resposta é B de bola. Mais uma questão de e-mail barbada. Barbada mesmo. Vamos para mais uma? Vamos para a nossa última questão. Os navegadores, browsers da internet, são um dos aplicativos mais utilizados no sistema operacional. Não sei. Dentre estes, o Chrome e o Mozilla são opções mais populares. Sobre esses dois browsers, considerando-se versões mais recentes, é correto afirmar que o Chrome e o Firefox oferecem recursos de sincronização de lista de favoritos em diferentes computadores. Então, aquela história de você acessado. Você tem 2, 3. Hoje em dia é muito comum a pessoa ter 2, 3 computadores em casa, 2, 3 equipamentos. Né? Tem o notebook, tem o tablet, tem o desktop. E ele mantém essa sincronia, porque é chato. Caramba, eu acessei aquela página daquele curso, mas foi do notebook, eu não lembro qual é o endereço. Agora eu estou no tablet, agora eu estou... Né? Então, ele permite essa sincronia. Gostei. Tanto o Firefox quanto o Chrome são considerados software livre. Não. O software livre permite você alterar, modificar, redistribuir. O Chrome, por exemplo, você não pode alterar ele. Né? Uma marca registrada do Google, ele não vai deixar. Ok? Desculpa. O Chrome dispõe de versões para dispositivos móveis, iOS e Android, ok. Enquanto o Firefox apenas suporte a sistemas operacionais de computador desktop. Não, tanto um como o outro podem ser utilizados também no teu, como eu falei, tablet ou no teu smartphone. Risca. O Firefox oferece suporte ao HTML5, enquanto o Chrome ainda não oferece.
Lembra que eu comentei que o Chrome é o mais usado no mundo? Pô, se é o mais usado, ele não vai usar, não vai aceitar, não vai trabalhar com a linguagem de forma atualizada? HTML5 é uma atualização da linguagem HTML, com novos recursos. Você acha que ele não vai? Claro que vai. Então, bobagem, bobagem. Nossa resposta aqui é a primeira mesmo, letra A. Letra A. Ok? Vamos para cá, vem para cá. Bem, pessoal, nós tivemos ao longo dos nossos 5 encontros, tá? Muita teoria, vendo a nossa matéria de informática. Trabalhamos 60 questões, 12 por assunto, 12 por cada aula, 60 questões. Mas você sabe que tem muito mais, né? Muito mais. Tanto é que existem outras turmas de exercício. Convido vocês a conhecer, né, a maratona, que a gente trabalha 30 questões a cada dia, toda segunda-feira. Então, é legal. O desafio para você resolver questões de forma aqui em tempo real, né? Disputando com outros colegas, onde o tempo também influencia, tem que ser responder certo e rápido, tá? Então, temos várias outras propostas para vocês. Mas a nossa turma aqui de teoria mais exercício, a gente finaliza aqui com a nossa aula 5. Espero que tenham gostado. Coloco à disposição para eventuais dúvidas. Mas por hoje, fechamos por aqui. Um abraço e até a próxima.